Olá a todos, Edmar Santos, consultor empresarial, trazendo a segunda parte do quadro Empresa em Pauta, com uma análise sobre os impactos que o cenário empresarial está enfrentando com a crise da pandemia da Covid-19, quais as expectativas e as dicas para um novo cenário econômico que será montado após essa situação. Na segunda parte dessas entrevistas, conversarei com dois grandes profissionais, consultores empresariais, que apresentarão a sua opinião sobre o assunto comentado. Teremos o prazer de conversar nesse vídeo com Evaristo Barrio, consultor empresarial, formado em administração pela Universidade Estadual de Tocantins, MBA em Planejamento Estratégico de Negócios, cursando atualmente licenciatura em Filosofia, e com Paulo Miranda, consultor do Instituto Senai, MBA em Engenharia de Produção, especialista em Lean Manufacturing e Indústria 4.0. Vamos iniciar nossa série de perguntas. A primeira pergunta para os nossos convidados é a seguinte: os empresários estavam preparados para imprevistos como o que ocorreu, ou seja, um recesso obrigatório devido à pandemia? Oi, Edmar, tudo bom? Vamos lá para a sua primeira pergunta, que na verdade é dividida em duas partes. Qual era o cenário, como é que estavam as empresas antes da epidemia e se elas estavam preparadas, né? Antes da epidemia, obviamente, as empresas estavam investindo, captando dinheiro em banco para fazer investimento, porque o ano de 2020 era promissor. Apesar da situação financeira do Brasil não estar muito boa, mas tinha-se a perspectiva de que as coisas iriam melhorar. Portanto, as empresas começaram a captar recursos em banco para poder fazer os investimentos, né? Todos os clientes que eu tenho conhecimento estavam me perguntando se era agora a hora de fazer essa captação. Eu disse que tinha que ter prudência, mas seria a hora, né? Estava previsto um pequeno crescimento na economia, mas esse pequeno crescimento para algumas empresas ia ser relevante. A segunda parte da sua pergunta, se tinha alguém preparado para o que está acontecendo agora. Evidentemente que não tinha ninguém preparado para isso. Empresa nenhuma no mundo estava preparado. Pegou meio que de surpresa todo mundo, né? Sobre essa primeira pergunta, Edmar, as empresas não estavam preparadas para esse momento de pandemia, né? A grande parte das empresas estão alavancadas, né? Estão endividadas. É muito complicado você conseguir manter um fluxo de caixa. Então, num momento como esse de paralisação, você conseguir manter folha de pagamento, custos fixos, né? É muito complicado para poder você conseguir manter a empresa de pé. Então, a maioria das empresas não estavam preparadas para poder passar por esse momento, e muitas empresas também têm baixa produtividade. Isso é um problema também, que aumenta o custo de produção. Acaba sendo um fator que agrava. Nós temos que lembrar que 2019 também não foi um ano bom para a maior parte das empresas, e acaba tendo resquício ainda esse ano. Então, em 2019 o PIB só cresceu 1,1%, o que acabou aí afetando o andamento das empresas, né? Para se ter ideia, ano passado, das 24 atividades industriais, 16 tiveram um desempenho ruim. Então, já vinha com um cenário problemático, né? O ano de 2019 foi um ano arrastado, acabou afetando aí o andamento das empresas, inclusive esse ano. O consumo das famílias, que é o grande motor de alavancagem, de estímulo de consumo, cresceu no ano passado 1,8%, mas não foi suficiente para poder tirar a maioria das empresas de uma situação complicada, né? Então, nós temos esse ano ainda, as empresas em fevereiro estavam com 78% ainda em média da sua capacidade instalada sendo utilizada. Então, você tem uma margem aí
grande para poder conseguir ocupar a capacidade instalada. E essa pandemia realmente acabou criando um empecilho para a recuperação que vinha se arrastando nesse ano, né? Na sua visão, quais as expectativas em relação à retomada das atividades pós-pandemia? Edmar, sua segunda pergunta, qual a minha visão na área financeira? Eu acho que todo mundo tem que ter calma, não ficar com medo. As empresas, evidentemente que as empresas muito fracas, as empresas que estavam muito endividadas, vão ter problemas mais sérios. Mas as empresas que tinham uma preparação, um planejamento, elas vão ter alguma dificuldade, mas menos do que as que não tinham absolutamente nada. Portanto, vai ser os 6 meses mais turbulentos da economia, a recuperação da empresa, né? Tem que ter calma e paciência, tem que voltar a ter a certeza de que tudo vai dar certo. Não adianta ser pessimista, mas tem que ter, inclusive, a visão de lá na frente, no final do ano, as coisas já estarem mais ou menos encaminhadas, né? A gente precisa ter, nesse momento pós-pandemia, que eu creio que seja a partir de agosto, que a economia vai começar a voltar a andar, tem um pouco de fé. Fé que eu estou falando aqui é a fé de que você realmente vai conseguir resolver o problema. Em relação à segunda pergunta, é um cenário bem desafiador, né? A retomada de produção nesse momento. Várias empresas estão paradas há mais de um mês, né, sem gerar receita, sem produção, e é um cenário que vai ter que mostrar, que o empresário vai ter que mostrar alta resiliência, capacidade de adaptação muito rápida, ter muitos insights, você vai ter que perceber, ter a sensibilidade de perceber o que o teu mercado consumidor está querendo nesse momento, ter esse feeling para conseguir extrair, conseguir perceber a demanda, para conseguir atender ali com um valor agregado para o seu cliente. Então, eu acredito muito na capacidade de resiliência do empresariado brasileiro. Ele tem ele consegue ter muita resiliência em momentos difíceis. É um povo aguerrido. Então, a minha expectativa realmente é de que, em cima desse cenário tão difícil, ele consiga se adaptar aos poucos e consiga retomar essa produção de forma lenta, mas com passos firmes. Então, eu acredito no país, acredito no empresariado nacional. Ele passa por tantos perrengues, né, por tantas dificuldades. Então, eu acredito sim numa resiliência, numa capacidade de adaptação para conseguir retomar a produção. Que dicas vocês poderiam compartilhar com os empresários olhando para um novo cenário econômico que se montará após essa crise? Edmar, essa terceira pergunta é sobre dicas financeiras, que é a minha área. É muito simples, porém vai ter que ter uma atenção redobrada. É lógico que se a empresa, se ela puder, ela tem que contratar pessoas apropriadas para ajudá-las na área financeira, evidentemente, né? Mas a dica para quando as empresas voltarem a funcionar a primeira coisa, aliás, isso já pode começar desde agora, é planejamento. O que vai ser feito quando a empresa começar a vender, quando a empresa começar a produzir? Vamos lá. A primeira dica financeira é óbvia, é negociar
com seus credores as suas dívidas. Muitas das dívidas ficaram pendentes, sem a possibilidade de ser paga. Portanto, a primeira coisa é ligar para os credores, negociar a dívida a longo prazo, para que você possa honrá-las depois. Isso é importante. Feita a negociação com os credores, tem que negociar e honrar o que foi feito. A segunda dica é negociar com os clientes que estão devendo para a empresa. A negociação tem que ser nos mesmos moldes que a primeira negociação, ou seja, você tem que negociar e pedir para que seus clientes honrem os seus pagamentos, ok? Feito isso, o planejamento justamente é com relação a isso. Você vê quem são as pessoas que vão ligar para os credores, se é você, se é seu funcionário, e quem vai ligar para os clientes, porque é preciso captar recursos para poder pagar os credores, ok? Mas é importante que primeiro ligue-se para os credores, depois você liga para os clientes, ok? Mais lá na frente, outra oportunidade, a gente vai continuar dando dicas melhores. Mas a primeira, negociar dívidas, tanto com credores quanto com clientes. Em relação à terceira pergunta, as dicas que eu sugiro é de que olhe para a sua operação, né? Veja as atividades que você possui, as atividades operacionais, olhe para essas atividades e aplique o pensamento enxuto, né? Ferramentas Lean, aplicar kaizens de melhoria, né? Olhar para as suas atividades, para as suas operações, planejar, né? Não só executar, mas planejar, dedicar mais tempo para o planejamento. Os japoneses eles são muito fissurados nisso, eles primeiro gastam mais tempo com a questão do planejamento e depois vão fazendo a execução. No nosso país é diferente, a gente passa mais tempo apagando incêndio ali, executando e não dedica tanto tempo ao planejamento. Então, vamos inverter isso daí, vamos passar mais tempo planejando, que aí a execução ela sai com mais firmeza, né, com mais acertos. Uma outra dica também é de que as empresas busquem canais de venda, se fortalecer junto a plataformas digitais, apostar em marketing digital, né, também ser mais inovador, continuar fazendo esse desenvolvimento de inovação, né, aplicar a digitalização do seu processo, apostar mais na indústria 4.0, né? O país é muito atrasado em relação a isso. Hoje em dia, não é tão caro como se imaginava antes que fosse caro fazer digitalização do processo, né? Aplicar em indústria 4.0. Hoje em dia está mais acessível, né? Buscar auxílio de profissionais, também outra dica, buscar auxílio de profissionais, consultorias ou consultores que lhe tragam, que lhe dê firmeza na aplicação de ferramentas que vão deixar valor agregado no teu processo, que vai trazer valor agregado ao teu cliente final. Então essas são as dicas que aí eu deixo para os empresários. Gostaria de agradecer ao Evaristo, ao Paulo Miranda, pela participação nessa série de entrevistas. Fazendo uma análise do conteúdo anterior e com a opinião dos nossos amigos consultores, podemos chegar à conclusão que uma reorganização interna é primordial para a retomada das atividades. Uma boa gestão financeira, aplicação de melhorias contínuas e pensamento enxuto nos seus processos, fortalecer os canais de venda. Eu sempre falo em relação a essa questão de canais de venda para os meus clientes que a empresa deve, nesse processo de venda, sair da reatividade e adotar um processo mais proativo. Ou seja, ir ao mercado, buscar o seu cliente, apostar em ações de marketing digital para mostrar a qualidade dos seus produtos e o seu valor agregado. Espero que os conteúdos mostrados sejam de grande ajuda a todos. Muito obrigado a todos por acessar esses vídeos
Espero que não deixem de acompanhar os novos conteúdos que posteriormente colocaremos lá. Até logo, um grande abraço a todos.